Boa noite a todos. Nós estamos concluindo o nosso encontro na aula de hoje, e a aula de hoje ela vai do ensino da Cabalá até o Estado de Israel. Como eu falei no primeiro encontro, um dos objetivos do curso, desse estudo de 6 módulos, era fazer a cronologia do povo de Israel, né, mostrando, acima de tudo, mostrando a coerência e a comprovação histórica de que desde Adão e Eva até os dias de hoje nós temos exatamente 5.780 anos. Então isso está sendo provado, porque agora vou continuar a linha do tempo e vou chegar aos dias de hoje, ponto final. Então não há por que nossos filhos ficar meio que embaraçado dizendo, você acha, a tua ciência diz que tem bilhões de anos. Pode ter bilhões de anos o planeta antes de Adão e Eva. De Adão e Eva em diante, que é a história da Sagrada Torá, quando tiramos do Arona Codes e ficamos reverenciando o livro e beijamos esse livro, ele é um livro verdadeiro, confirmado, que nós temos exatamente 5.780 anos. Vamos lá. Então vamos para o que eu chamo, vamos olhar agora o que nós vimos, na verdade, na aula passada. Na aula passada nós começamos do profeta Isaías, passamos no ano 3141 do calendário judaico, 757 antes da Era Comum. Né? Antes da Era Comum, nós tínhamos, então, esses profetas, depois tivemos a destruição, tivemos o Irmial, Jeremias, Ezequiel, Ezequiel, destruição do primeiro templo, falamos da declaração de Ciro, o decreto de Ciro, a festa de Purim, aonde aconteceu historicamente, no ano 3406, 508, antes da Era Comum, a construção do segundo templo, o fim da profecia, o início da Era Rabínica, quando foi, depois a gente viu a tradição da Torá para o grego, a revolta dos Macabeus, festa de Hanukkah, reparem, festa de Hanukkah acontece 167, o ano 167 antes da Era Comum, a destruição do templo já é 70 depois da Era Comum, revolta de Bar Kokhba, Sanedrim, depois eu vim para o Urashi, Maimônides, Ramban e a expulsão dos judeus da Espanha. Nós podemos, na aula passada, entrar em vários destes itens com profundidade, e agora eu apenas sigo a minha linha do tempo, né? E vou começar agora. Da onde eu vou começar? Eu vou começar justamente da expulsão dos judeus da Espanha, de 1492, e vou depois para o Arizal, que é a Cabala. Em 1570, a Cabala aparece, no século XVI. Depois eu vou falar de Shabbatai Tzvi, eu vou dedicar um capítulo aí ao Shabbatai Tzvi, ou conhecido na história como o falso Messias. Depois, o fundador do Hassidismo, Baal Shem Tov, no ano 1698, né? Então, nós estamos aí, finalzinho do século XVII. Depois vem o Gaon Vilna, início do século XVIII. Depois nós temos a emancipação judaica da Europa, ou como vocês queiram, iluminismo judaico, ou o que chamamos de Ascalá, já finalzinho do século XVIII. Rabino Hirsch e o reformismo judaico, dedicarei aí um capítulo sobre isso também.
Depois disso, vem o Rabino Kook, Avraham Kook, século XIX, e aí eu preciso, depois dele, falar da primeira aliá, quando os judeus começam a fazer aliá para Israel, o Congresso Sionismo. Então, o primeiro Congresso Sionista foi em 1897, na Basileia. Depois a gente tem a Declaração de Balfour, em 1917, já século XX. Depois a gente tem o Livro Branco, né, que vários empecilhos o Reino Britânico fazia quando colonizava a Palestina. Judeus não podiam entrar, faziam muita dificuldade para os judeus entrar na terra de Israel. Um dos capítulos mais complicados da nossa história, porque éramos aliados aos ingleses na Europa e os ingleses eram nossos adversários na terra de Israel. Depois nós tínhamos o Holocausto, né, em 1939. Depois nós temos a independência do Estado de Israel, em 1948. Aí passaram-se já da independência do Estado de Israel 72 anos. Então, todo o meu esforço, todo o meu curso, que tinha como um dos objetivos construir uma linha do tempo e que demonstrasse que a Torá que tiramos do Aron HaKodesh, que começa a falar de Adam e Havá, tem 5.780 anos. Sejam bem-vindos à coerência e à verdade histórica da nossa Torá. A nossa Torá não faltou com a sua comprovação. O que aconteceu antes de Adão e Eva? Se tem bilhões de anos ou não, esse é um outro tema que não vem ao caso para a gente debater neste momento. O que vale é Adão e Eva, até hoje, 5.780 anos. Ou seja, de lá começamos com a busca do indivíduo, depois da busca da família, depois tivemos que ter, pelas circunstâncias da história da humanidade, um povo escolhido, depois tivemos a terra e o local escolhido, e agora nós estamos já na fase, né, da liderança rabínica, indo agora para a modernidade, que eu chamo da Cabalá ao Estado de Israel. Né? A liderança cabalística, quando vem a Cabalá ao mundo e acontece algumas coisas na nossa história, e aqui chegando na proclamação do Estado de Israel. Então, esse era o nosso objetivo inicial. Claro que eu não quero ficar só nisso, né? Tem muito mais coisa para falar de cada ponto que está aqui mencionado nesse gráfico. Vamos começar, né? Que a expulsão dos judeus da Espanha, Gerush Sfarad, ela não começou do nada. A intolerância religiosa na Europa, ela vinha do Quarto Concílio de Latrão, Papa Inocêncio III, e é preciso deixar isso registrado, né, que o sentimento antijudaico produzido na Europa, ela tem a ver com o posicionamento político da Igreja Católica. Então, a expulsão dos judeus decorrente dessa decisão do concílio foi o primeiro lugar que os judeus foram expulsos na Europa, foi na Inglaterra. E não é à toa que a Inglaterra tem esse papel ali no Livro Branco, lá na frente, né? Quando a gente vai ver na história moderna do povo de Israel. Existe aí um registro histórico, que em 1290 o primeiro país a expulsar judeus do seu território foi a Inglaterra. Depois nós tivemos um movimento violentíssimo antijudaico na Espanha, em 1391. Nós tivemos, infelizmente, isso faz parte da nossa história, porque aí começa todos os movimentos dos judeus da Espanha para Portugal, por exemplo, para procurar abrigo em Portugal. E a expulsão dos judeus da França em 1394.
Você vê que o judeu não tem onde parar quieto. Expulsão dos judeus da Viena, 1421. Expulsão dos judeus da Polônia, 1424. Expulsão dos judeus da Espanha, 1492. E aí temos expulsão dos judeus de Portugal em 1496. Então, tudo isso é o resultado de uma intolerância religiosa fomentada pela Igreja Católica, tá, na Idade Média, que percorreu, olha quanto tempo, né, varrendo os anos, né, na Europa e vários países, em diversos locais, e isso aí produziu, sem dúvida nenhuma, o que nós chamamos de Inquisição, as cruzadas, que vinham do período anterior. Então, tudo isso acumulado, o continente europeu é um continente histórico antijudaico. Historicamente falando, ele é antijudaico. O Abravanel, que é um grande pensador deste período, né, de intolerância, ele escreve nos comentários ao livro Josué: eu, à meia-noite, saí do Egito. Forma poética de falar, né? Ele saiu, na verdade, do reino de Portugal e penetrou no reino de Castela. Apesar da família Abravanel de origem espanhola, os Abravanés vieram da cidade de Sevilha, na Espanha, e de lá, com os movimentos antijudaicos de 1391, eles fogem da Espanha e vão para Portugal. Em especial, o rabino Abravanel tem um problema, na atuação política lá no Reino de Portugal. Havia uma série de pessoas contra o Abravanel, criaram uma calúnia sobre Abravanel e, no final, ele foi obrigado a sair do Egito, o Reino de Portugal, e voltar para a Espanha. Abravanel era uma pessoa iluminada, por onde andou, ele foi convidado pelo império do local para fazer parte do governo. Então, ele estava em Portugal, ele era muito próximo ao rei Afonso V, ele foi para a Espanha, mesma coisa, quando chegou na Itália, mesma coisa, chegou na Grécia, mesma coisa. Então, por onde ele andou, ele era uma pessoa realmente muito diferenciada na sua conduta ética e moral e também na sua capacidade cognitiva e intelectual. Ele escreve comentários no meio de fuga para lá e para cá, ele escreve livro. Imagina que a gente, na nossa casa, não consegue escrever um e-mail direito. Ele consegue, no meio de uma perseguição, de expulsões para um lado e para o outro, ele escreve livros. E aí, quando ele está na Espanha, 2 dias antes de Tisha B'Av, no dia 31 de 6 de 1942, ocorre a expulsão dos judeus da Espanha. Parece que os astros levam as adversidades históricas do nosso povo ocorrerem em datas que já são por si só negativas, né? Porque no 9 de Av, que não faz pouco tempo que nós estávamos juntos, né, assistindo o filme Sefarad, né? Naquela noite nós estávamos lá fazendo reflexões pertinentes ao período, porque no passado foi destruído o segundo templo, o primeiro templo. Então, tem uma série de, como agora, né, a Inquisição, a expulsão dos judeus da Espanha, né, ocorreu 2 dias antes de Tisha B'Av. Quando os judeus o edital por Fernando e Isabel foi colocado em prática, foi dada a oportunidade a Abravanel permanecer em solo espanhol, né, com um visto especial. Nem parece que você é judeu, né? Essa era a fala que se dizia dentro do palácio, né, espanhol. E ele optou, obviamente, de ir para o exílio junto com o seu povo, junto com seus irmãos, dando uma aula prática de posicionamento diante das adversidades. Aliás, aula prática também quando a igreja
dá a oportunidade da conversão forçada, Abravanel também dá a sua demonstração personificando, né, que é preciso sair e não aceitar a conversão forçada. Conversão forçada é essa, que não é o tema daqui, mas ele vai aparecer mais adiante na história e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho de novo. Segundo Abravanel, no seu livro Comentários ao Livro dos Reis, o número de judeus que já tinham se convertido ao cristianismo na Espanha representa o dobro dos judeus que saíram do Egito. Ou seja, fazendo uma conta, se essa fala do Abravanel é uma fala que, para mim, é uma fonte, né? É uma fonte com uma informação daquele que testemunhou e vivenciou o período, apesar de, naquela época, você não pode dizer que havia um historiador que fazia documentação de tudo. Abravanel documentou isso no seu livro. Então, para mim, isso sim é um documento e serve, né, de referência de um dado importante do período. Ou seja, pela Torá, 603 mil homens de 20 a 60 anos foi feito um censo, de acordo com a Torá, na saída do Egito, no livro Shemot. Se o que ele diz é o dobro dos judeus que saíram do Egito, então nós estamos falando que cerca de 1.200.000 judeus se converteram forçosamente ao cristianismo. É um número altíssimo. Isso se eu levar em consideração a forma poética que ele fala, se referindo apenas aos homens. Se ele se refere a geral, homens, mulheres, crianças, então esse número é fora do comum, é muito grande. E ele continua, e o número de judeus que preferiram o exílio, como ele, 300 mil. Ora, mantendo essa proporção, veja, eu me debrucei muito dos livros do Abravanel, isso significa dizer o seguinte, os judeus que foram perseguidos na Inquisição, segundo Abravanel, 25% optaram pelo exílio. Isso significa dizer que os judeus saíram de Portugal, foram para a Turquia, foram para o Marrocos, foram para a Alemanha, foram para a Holanda, e assim sucessivamente, até encontrar um lugar de refúgio. O próprio Abravanel, ele foi para a Itália, né? E ele conseguiu refúgio na Itália, depois foi para a Grécia, e em algum momento chegou no Brasil. Mas o detalhe é que 75% então, do povo não optou pelo exílio. Né? Os 75% do povo optou por um outro caminho. Abraão Zacuto, que era rabino e é tido pelos historiadores acadêmicos também como uma fonte histórica, fala que apenas 120 mil judeus preferiram o exílio, ou seja, menos gente ainda. Ou seja, a Inquisição varreu muito mais do que 75%. E Damião de Góes ainda fala em menos ainda, fala em 20 mil. Quer dizer, que foi uma perseguição que exterminou com toda aquela beleza de Sefará, da história judaica da região ibérica hispano-portuguesa do nosso povo. Então, isso são dados, tá? Documentos, né? E eu, obviamente, como um estudioso de Abravanel, eu fico com aquela mensagem do que o rabino português, né? Porque o Dom Isaac Abravanel nasceu em Lisboa, né? E muito interessante também que na minha pesquisa sobre Abravanel, eu não encontrei nenhum escrito dele em português, e tampouco em espanhol, o que era bem característico dos rabinos sefaradim, na grande maioria, com exceção de Maimônides, que escreviam as suas obras em hebraico, porque os judeus e os pensadores sefaradim entendiam que tinham que escrever em hebraico. Mais do que isso, as revoltas dos pecadores e ímpios aumentam em número, são considerados como judeus, mas são verdadeiros cristãos. Andam na escuridão, a religião e a lei de Moisés lhe é estranha. Todros Alevi é mais um historiador, também testemunho ocular das atrocidades da Inquisição, que essa é a visão
né, daqueles que optaram pela permanência em solo hispano-português, seja pela conversão espontânea, o batismo espontâneo, seja pela conversão forçada. E se a gente quiser entrar na literatura rabínica, a gente vai ver a questão da apostasia, que daí nasce os anusim, o batismo espontâneo. Muitos judeus preferiram realmente entender que a religião verdadeira é aquela que está bem sucedida economicamente. Ou seja, existe um comportamento que precisa ser analisado por historiadores e psicólogos. Nós, rabinos, estudamos isso por outras fontes, como o ser humano ele vai atrás, né, de uma verdade através da prosperidade. Se aquele cara está próspero, então as crenças dele são verdadeiras. Prova é que ele está bem, ele está muito bem. Se ele está muito bem de vida, então o que ele pensa sobre a vida, eu vou pegar. Então, o batismo espontâneo é entendido desta forma. Pessoas que buscam o sucesso material como a justificativa para abraçar junto crenças e formas, vamos dizer, de viver daquela cultura dominante, vamos assim falar. A conversão forçada, assimilação, que é o batismo espontâneo, né? A assimilação. Veja, a assimilação nada mais é do que isso, né? Ele vê que aquilo funciona, então eu começo a acreditar naquela cartilha que está ali sendo desenvolvida por aquela sociedade. E aí tem todas essas perguntas, né, que eu acho de extrema relevância. Será que o judeu deixa de ser judeu para ser cristão? Sinceridade ou validade dessas conversões? Será que um judeu que entrou na igreja em pleno século XIII, XIV, XV, ele entra e se converte, e naquele momento que ele sai da igreja, ele virou cristão ou ele prossegue ser judeu? Né? Qual a gravidade disso? Qual é a importância desse capítulo da história para nós que estamos estudando? Então, podemos diferenciar judeus que optaram pela fé cristã para guardarem seus privilégios sociais e econômicos? Isso é um item, né? Muitos judeus tinham cargos importantes e não queriam abrir mão, e então eles se converteram porque eles não queriam abrir mão das suas riquezas, das suas posses. Então, são capítulos da história que nós passamos, viu? Então, quando a gente faz a linha do tempo, a gente não pode pular esse capítulo. Esse capítulo é de grande relevância. Os convertidos cristãos novos de Portugal são diferentes das demais regiões? Eu faço essa pergunta porque Spinoza, né, ele escreveu que sim. Ele que era produto dos Anusim, né, ele em si, ele diz que os cristãos novos, ou os Anusim de Portugal, são diferentes dos da Espanha. Bom, esse é um capítulo por si só, não quero entrar aqui em detalhes, mas é para refletirmos aqui na linha do tempo. E como foi o encontro entre os judeus das diversas comunidades com esses cristãos novos? Isso também é um capítulo por si só, mas isso faz parte da nossa linha do tempo. Então, os judeus saindo da Espanha, Portugal, chegaram na Turquia. Como foi esse encontro? Chegaram na Argélia, chegaram no Marrocos, chegaram na Alemanha, chegaram na Holanda, chegaram os judeus da Itália. Esse tipo de encontro é extremamente rico. Logo depois, então, pela nossa linha do tempo, nós estamos falando já no ano de 1570, mais ou menos, nós temos a produção e a divulgação do Rabino Isaac Luria Ben Shelomó, ou Rabino Isaac Luria Ashkenazi. Daí tem o Ashkenazi, né? Judeus faradim que se chamam Ashkenazi, eu já explico por quê. Porque esse Arizal, né, ele nasceu em Jerusalém e faleceu em Sfat, mas viveu no Egito. E lá no Egito, ele foi aluno do Radbaz, Rabi David Ben Zimra. Eu pesquisei bastante sobre isso. Arizal, na verdade, a sua família se chamava família, lá quando chegou no Egito, Ashkenazi. Agora, por quê? Porque ele era Ashkenazi mesmo.
Eram judeus Ashkenazim que tinham chegado em Jerusalém e nasceu já em Jerusalém. Os pais dele vieram da Europa, ele era Ashkenazi, e faleceu em Sfad porque ele voltou para Israel depois. Mas ele viveu muito tempo no Egito e muitos dos seus parentes permaneceram no Egito, mas quando eles chegaram no Egito, os faradim da época chamavam, olha aí, esse é o pessoal Ashkenaz lá, eles são Ashkenaz. E, de fato, ficaram no Egito uma geração, 2 gerações, 3 gerações, e Ashkenazi é egípcio. Então, virou Ashkenazi, dentro da nossa comunidade, muito Ashkenazi, que são os Faradim. Rosenberg, Sfaradi. Né? Então, o ex-reitor da Universidade de São Paulo, Markovitch, também era egípcio. Então, o Arizal, né, por ter ficado lá com sua família, ele voltou, mas outros parentes dele permaneceram no Egito. E formou-se, então, a origem da família Ashkenazi, que é uma família egípcia, e depois foram para outros lugares do Oriente Médio. Mas o mais importante do Arizal é que ele difundiu a Kabbalah em aulas a grupos na cidade de Sfat, quando voltou, autorizou seus alunos a escreverem os seus ensinamentos. Então, algo que a Kabbalah, até então, estava restrita a um grupo privilegiado de estudos, ele entendeu que chegou o momento, né, de difundir a Kabbalah por tudo que estava acontecendo na Europa com a Inquisição. Segundo a tradição judaica, a Kabbalah é parte integrante da Torá oral, como o Talmud. Hoje nós nem temos, né? Atrás de mim, na minha biblioteca, por exemplo, não tem como não ter o Zohar, os livros de Kabbalah, né? Se eu sou um cabalista, eu já digo que não, mas que a gente estuda integralmente, como o Talmud, o Shulchan Aruch e várias outras obras da literatura clássica do judaísmo, a Kabbalah é parte integrante disso. O Talmud, o Rashi e o Maimônides apresentavam a parte esotérica e mística do judaísmo como Pardes, Maseh Bereshit, Maseh Merkavah. A palavra Kabbalah não existia. Existia os temas cabalísticos nos estudos, mas não era chamado de Kabbalah. Então, sempre teve a Kabbalah na tradição oral com outros nomes, como Pardes, que a gente, ao traduzir, né, literalmente, Pardes seria pomar, né? Seria o pomar do conhecimento, o Maseh Bereshit, Maseh Merkavah, é o estudo do porquê da criação do mundo, o Maseh Merkavah seria o estudo da carruagem celestial, visão esta que está descrita em Isaías capítulo 6, em Ezequiel também tem a visão do Maseh Merkavah. Então, essas são estudos que vinham com outro nome, mas já se estudava a Kabbalah, e a palavra Kabbalah, na verdade, nada mais é do verbo lekabel, Moshe kibel Torah misinai, Sarah Yoshua, Yoshua Zkenim. Então, Kabbalah, na verdade, é uma série de ensinamentos místicos do judaísmo que vinha junto com os demais conhecimentos na tradição oral. Um dos alunos de maior importância é o Rabino Chaim Vital. Ele escreveu sobre o Arizal o seguinte: o meu mestre Arizal transbordava de Torá, ele era totalmente versado em Taná, Talmud, Halachá, Maseh Bereshit e Maseh Merkavah. O que eu quero dizer, e vou dizer, né, com o andar da linha do tempo, é que uma pessoa para ser cabalista, uma pessoa para ensinar Kabbalah, ele precisa ser totalmente versado em Tanar. Ou seja, você pega um rabino ou um professor que diz que está ensinando Kabbalah. Primeira coisa que eu peço para ele é se ele pode ler a Parashá no próximo sábado na Torá. Se ele é um homem que não sabe ler a Torá na sinagoga, então ele não está versado no Tanar, porque uma pessoa, para ir para a Kabbalah, ele tem que estar versado no Tanar. Depois ele tem que pegar o Talmud em aramaico e me explicar, abrir o livro, explicar. Ou ele tem que pegar o Shulchan Aruch, que está em hebraico,
explicar. E depois eu vou ouvir o que ele fala para a Kabbalah. Eu posso afirmar que a Kabbalah que hoje está sendo banalizada por aí, nada mais é que a autoajuda. Né? Eu chegam a mim uma série de impressos, né, sobre Kabbalah, Kabbalah do amor, Kabbalah do dinheiro, Kabbalah da felicidade. Daqui a pouco vamos falar Kabbalah da pandemia, Kabbalah do Covid, Kabbalah de não sei o quê, Kabbalah da ética, Kabbalah da política. Tudo é Kabbalah. Você percebe que não é nada disso. A gente vai ver que a Kabbalah é um estudo natural para aquele que é versado nessa linha aí, Taná, Talmud, Halachá, aí ele entra no Masé Bereshit e Masé Merkavá, como testemunhou Rabino Chaim Vital do seu mestre, Rabi Isaac Luria. Andando na linha do tempo, eu chego em Shabbatai Tzvi. Muito importante esse capítulo, resolvi dar um destaque aqui. Por quê? Você vê em pleno século XVII, o que é o perigo do estudo da Kabbalah sem os pré-requisitos que acabo de mencionar. Pois bem, ele era o cabalista Rabino Natan de Gaza. No passado, Gaza era de população judaica, defendeu o Shabbatai como Mashiach. Tá? E ele era um falso Mashiach. Mas o cabalista Rabino Natan pensou que ele era o Mashiach. Ou seja, cabalistas tendem a fazer do capítulo Messias algo muito importante. Não há, dentro dos livros do Zohar, não é o item mais importante o Mashiach. Tá? Eu repito, dois objetivos principais compreendem o estudo da Kabbalah, gente. Tudo isso que a gente está vendo aí, podem confiar no que estou falando. Kabbalah tem o primeiro capítulo principal, eu não estou dizendo que é exclusivo, principal, entender o que Deus quis com a criação do mundo, qual o propósito da criação. Isso nós vimos logo no módulo 1, filosoficamente, o propósito da criação do mundo. A gente vai até num campo da filosofia que, aliás, citei aqui Moshe Chaim Luzzatto, o grande rabino italiano da cidade de Pádua. Ele é considerado um cabalista também. Então, as pessoas, quando estudam o Zohar, eles percebem que há uma tendência a mostrar qual é o propósito da criação. E o outro é entender o que Deus quer de mim. Né? Vamos entender a ação divina sobre o homem, a ação divina sobre a natureza. Entender como Deus quer que eu me porte, a relação do Deus com o criado, o criador com o criado. Esses são os dois capítulos principais da Kabbalah. Mashiach entrou, tem umas citações messiânicas no Zohar, em outros livros da Kabbalah, mas não é o mais importante. Entretanto, vocês precisam entender, nós estamos vindo do mundo europeu com Inquisição e outros pogroms. E isso faz com que o povo fica buscando esperança. E Shabbatai Tzvi, ele se candidata, ele era um bom cantor, um bom Hazan e um bom orador. Os pogroms do século XVII, promovido pelos cossacos na Ucrânia, atingiu todas as comunidades da Polônia e da Lituânia. A atmosfera de adversidade e sofrimento estimularam as ideias messiânicas. Então, toda vez que você tem um sofrimento, a pessoa aproveita para vir, né, com a ideia milagrosa da salvação. Né? Mas não é capítulo da Kabbalah, mas geralmente cabalistas estão envolvidos com essas sugestões de prazo messiânico. O fulano disse que o Messias está na porta, ele está chegando, falta 5 minutos, se prepare, compre o terno. É uma esperança, ótimo. Maimônides, no século XII, ele já escreveu Anima Amin, Anima Amin. A gente sabe que tem um princípio judaico de acreditar na vinda do Messias.
Mas olha como se transforma isso, né, numa chance de fazer o uso da Kabbalah para se autotitular Messias ou outros propósitos, né, que sejam. Shabetai viaja pelo mundo para propagar suas ideias e sofre oposição dos rabinos consagrados, como o rabino Haim Ben Benisti. Esse rabino Ben Benisti era o rabino-chefe da Turquia. Ele escreveu um livro muito importante chamado Knesset HaGedolah, e quando ele viu o jeitão, né, do Shabetai Tzvi, né, fazendo uso da Kabbalah para se autoproclamar Mashiach, então ele saiu em contra. O rabino Moshe Hagiz, na Holanda, também saiu em contra. Muitos dos cristãos novos de Portugal se filiaram a Shabetai. Por quê? Pelo sofrimento, né? Então, os judeus que fugiam da Ucrânia, dos pogroms da Ucrânia, Ashkenazim, ou os Sfaradim de Portugal, se unem, né? Vão fazer as fileiras de Shabetai Tzvi. Com a popularização do novo Messias, que é o Shabetai Tzvi, o sultão do Império Turco Otomano prendeu Shabetai. É proposto a ele a conversão forçada ao Islã ou a pena de morte, que o Shabetai opta pelo islamismo. E parte dos seus seguidores fazem o mesmo. Frustração enorme nas diversas comunidades judaicas. Mais uma vez, os rabinos da tradição talmúdica tinham razão. Por quê? Porque o rabino Haim Ben Benisti e Moshe Hagiz, eu só citei 2. Uma lista enorme de rabinos que foram totalmente contrários a essa atuação de Shabetai Tzvi, e que, no final, ele terminou a vida dele como um muçulmano, né? Foi enterrado num cemitério na Turquia muçulmano, mas ele introduziu estudos da Kabbalah entre os muçulmanos. Tem até hoje uma seita islâmica que estuda Kabbalah, né? E daí começou que também hoje no Brasil muita gente quer estudar Kabbalah, se sente atraído na Kabbalah. Se você faz um filme, a Kabbalah do Amor, todo mundo correndo para ouvir Kabbalah do Amor. Quando que a Kabbalah, na verdade, quem estuda o Zohar vê que não é nada disso. Não é nada disso. Baal Shem Tov. O rabino Baal Shem Tov, e eu troquei aí, desculpem, é 1698, não é 1968, foi erro de digitação meu, desculpem, depois eu conserto, 1698. Fundador do Hassidismo, ele é da Ucrânia, atuou no fortalecimento dos corações dos judeus europeus, vítima de vários pogroms sucessivos. Então você tem um Shabetai Tzvi fazendo uma coisa e o Baal Shem Tov fazendo outra coisa, né? A dor é a mesma. O povo está sofrendo. Um se chama Mashiach, se autoproclama Mashiach, faz da Kabbalah o seu produto, e o Baal Shem Tov vai para um outro caminho, também para socorrer o povo sofrido, sem esperança e, para que não dizer, desesperado. Os judeus da época se encontravam em uma pobreza tremenda, tanto economicamente como culturalmente, né? A Europa, é preciso dizer uma coisa a vocês, nós religiosos queríamos ter no passado a oportunidade de viver tranquilos e poder estudar a Torá e poder estudar a academia. Só que não era permitido a nós o acesso às universidades, o acesso a um bom emprego, o acesso à sociedade. Por isso que os religiosos, com o tempo, e quando eu falo os religiosos, porque era o que o povo judeu tinha na época. Eu falo isso porque daqui a pouco nós vamos ver a emancipação judaica. Vocês precisam entender que não é o religioso ou não é a religião judaica que prega que não é para ir para uma universidade, não é para ir para o estudo científico. Não, nós não fomos no mundo científico porque não nos era permitido, né? É diferente. A gente tinha que, então, ficar no gueto. Por quê? Nós ficamos no gueto porque nos mandaram ficar no gueto, né? Então, não é verdade, né, como se quer olhar
a história. Os óculos daquele que estuda as fontes faz uma diferença, parece no que ele consegue enxergar na própria história. Então, os judeus eram o quê? Economicamente pobres, miseráveis. Por quê? Porque não se dava emprego para eles. Não é que só não tinham emprego, não se empregava judeus. E também não se deixava os judeus serem alfabetizados. Não tínhamos recursos para isso. Então, mas tínhamos recursos e condições, mesmo na diversidade, de alfabetizar em hebraico. Então, todos eram versados no Talmud, todos sabiam rezar, todos faziam tudo. Tudo. No hebraico, nós sabíamos tudo. Isso a gente garante, mas a gente queria fazer o resto e não deixava. Em um primeiro momento, o movimento racídico buscou nos pobres e ignorantes a sua inclusão no povo judeu. Essa era a missão. Quer dizer, ele estava preocupado porque ainda tinha uma minoria judaica que tinha condições a um trabalho, a um emprego, tinha posses. Então, ele estava preocupado com esse desmembramento do povo. Não vou fazer uma aula de racidismo, né, aqui, mas eu pincelei algumas coisas do seu pensamento. Por exemplo, amar ao próximo é o mesmo que amar a Deus. Ele entendia que e é a mesma coisa. Por quê? Porque quando amamos o pai, amamos os seus filhos. Então, isso era a ideia que o Baal Shem Tov começou a bater, né, de forma educacional naquela sociedade sofrida que tínhamos, né, pela frente. Quem dera, diz o Baal Shem Tov, pudera amar um grande tzadik como o Todo-Poderoso ama o mais perverso judeu. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, olha, eu amo um tzadik porque o tzadik é o exemplo que eu tenho, pela conduta, pelas bênçãos que ele me dá, pela erudição, por tudo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, esse amor que eu tenho por esse tzadik é pequeno perto do que Deus tem por o mais rachá, o mais perverso de todos os judeus que se encontra na minha cidade. Então, essa é uma fala muito forte, essa é uma fala de inclusão mesmo. Em relação ao mandamento, não andes entre teu povo como um fofoqueiro, diz o Baal Shem Tov, não faça fofocas de um judeu. O que mais tinha na época, parece que nem tem mais hoje em dia, né? Mas falar do outro, depreciar o outro, não é o caminho que devemos seguir, como está escrito na Torá, Lo teler achil betoch amecha, be'amecha. Se, por um acaso, você vê um erro no próximo, atribua a responsabilidade desse erro a você mesmo. Isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente vê o erro do próximo. Então, a gente tem que pensar, segundo o Baal Shem Tov, né? Talvez ele está errado porque eu não fui suficientemente capaz, né, de influenciar aqueles que me cercam ao caminho correto. E não ir diretamente responsabilizar o outro, e sim responsabilizar, na medida do possível, a si mesmo, para que você tenha uma ação inclusiva daquele que está fazendo ou cometendo um erro. Porque nós temos a tendência, ao responsabilizar o erro do outro, de distanciá-lo. E ele, quando recebe essa sinalização, a tendência é de ele se sentir mal e se afastar de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e isso foi um ponto de reflexão que Baal Shem Tov depositou para nós dentro do que eu selecionei de pérolas do seu pensamento. Em seguida, nós vimos o Gaon Mivina, Rabino Eliyahu Zalman Kramer, da família Kramer. E ele foi um espetáculo, né? Vilna era uma cidade na Lituânia, e ponto que foi denominada pelo imperador Napoleão Jerusalém da Lituânia, de tanta Torá que tinha naquela regiãozinha, tantos rabinos que andavam na rua,
o desenvolvimento do judaísmo era muito grande, né? Eu estou agora mais ou menos, né, me caminhando já para o século XVIII, né, terminando o século XVIII, né, e o estudo da Torá é como pão, diz o Gaon Vina. É o que nos sustenta. Né? Você come um pão, tá, é isso que, né, sustenta. Se você comer cavanhaque sozinho, não sustenta. Pão. Tem que ter estudo da Torá. O sustentamento do nosso pensamento judaico está direcionado ao estudo da Torá. 3 são os motivos do abandono da Torá no sentido do seu estudo. Por que a nossa comunidade não estuda a Torá? Quais são os motivos? Então, isso na época dele, isso que ele estava numa região onde era Jerusalém da Lituânia, mas ele estava preocupado já, que já havia pessoas querendo, né, afrouxar o estudo da Torá. Desejos aos prazeres materiais e físicos. Gente, toda vez que há bonância, as pessoas largam o estudo. Não seria muito melhor estudar na bonância? Não seria muito mais interessante ter oportunidade, né, de fazer as mitzvot quando a maré está boa e não procurar o judaísmo quando a maré está ruim, né? Ou quando há uma situação de adversidade. Divertimento em excesso. Né? Nós gostamos de nos divertir, ainda mais nós que somos brasileiros, adoramos nos divertir. O divertimento em excesso fragiliza o estudo da Torá. E quem quer estudar sem esforço e aprofundamento, isso também gera um abandono. As pessoas querem tudo muito fácil. Primeira dificuldadezinha no estudo, o pessoal abandona. Desde locomover-se até o local da aula, como dificuldade com hebraico, dificuldade com aramaico, dificuldade de entender a matéria. A dificuldade não pode, né, ser um empecilho, e sim um desafio intelectual. Então, sem esforço e aprofundamento, você não consegue manter a Torá na sua casa. De novo, se o Gaon Mivina também pegou um período de adversidade, então ele vai falar sobre a salvação de Israel. E o Gaon Mivina foi além. Se Baal Shem Tov propôs a inclusão dos pobres e dos ignorantes, ir da alma do indivíduo para salvar, o amor ao próximo como amor a Deus, Gaon Divina ele fala da salvação de Israel por um outro prisma. Por isso que eu falo nós, estudantes, mas eu vou avançar um pouquinho mais, nós, rabinos faradim, temos a tranquilidade de estudar todos os grandes sábios. Nós não somos racídicos que só estuda Hassidut. O lituânico só estuda o Mussar. Não, nós estudamos o Mussar, o Hassidut, o Talmud, a Kabbalah, a gente estuda tudo. E o Gaon Mivina, se eu não fosse assim, não ia chegar. Se eu fosse um Hassid, não ia estudar Gaon Mivina, porque o Gaon Mivina e o Baal Shem Tov não se entendiam. Eu, como não faço parte de Corinthians e Palmeiras, então eu curto os dois. A salvação de Israel diz o seguinte, Gaon Mivina, o retorno dos judeus para Israel, a reconstrução de Jerusalém, o retorno da religião na Terra Prometida, será realizado pelo Mashiach ben Yosef. Esses fatos ocorrerão de forma natural. Ora, o Gaon Mivina está falando de salvação de Israel como povo. Ele já não vai para o indivíduo. Ele está preocupado com a salvação de Israel como Am Israel. É outra abordagem, é outra contribuição. Ele fala do retorno de Israel, dos judeus para a terra de Israel. Ele fala da reconstrução de Jerusalém, ele entende que Jerusalém é uma coisa que precisa de judeus lá dentro. Ele fala que a terra está abandonada, não, mas tem que voltar a ter yeshivot, a ter rabinos, a ter produção judaica na terra de Israel. Isso é a salvação. E isso vai ser feito pelo Mashiach ben Yosef,
E ele, se Mashiach ben Yosef, é como o Yosef lá no Egito, né? Que foi um administrador público. Então, é como se fosse alguém que permita o retorno dos judeus a Israel, que providencia a reconstrução de Jerusalém, que propicia a volta da religião na terra de Israel. E isso vai ser feito de forma natural, a gente não vai perceber nada. Parece, não, mas isso aí foi feito pela política, ou pelos outros nomes que nós vamos ver mais adiante, que chamaremos isso de sionismo, mas os nossos rabinos já estavam falando isso muito antes do Congresso Sionista, muito antes. O retorno do nosso povo a Israel será como ocorreu na época de Ciro. Quem lembra, né, a declaração de Ciro, que permitiu, né, o Império Persa da época, permitiu os judeus a retornarem para a construção do segundo templo. Ora, não foi isso que aconteceu no século XX? A permissão veio da ONU e nós já estávamos retornando. Nós, com o tempo, retomamos Jerusalém. Ué, se vocês olharem o que este homem escreve no século XVIII, o que acontece no século XX, ué, não vai me dizer, né, como a gente vai ver o Theodor Herzl, que ele fala, olha, se não for em 5 anos, vai ser em 50. E todo mundo coloca essa frase do Theodor Herzl, né, como a frase da profecia. Mas ele se esquece de tudo que a gente já viu na linha do tempo, quando não havia ainda, né, a opção do pensamento laico-judaico na história. Ainda não tem a emancipação judaica, né, no que se chama do iluminismo judaico. Então, a literatura clássica precisa estar nas casas de Am Israel para eles terem uma leitura correta da história do seu povo. Eu vejo as pessoas saltando períodos históricos e não compreendendo por que chegamos assim, da forma que foi, o que foi produção. Está errado. Uma pessoa que quer entender Israel, começando de Theodor Herzl, ele terá um outro tipo de óculos, ele não foi atrás da linha do tempo. Que pena. Ele tem uma visão distorcida, distante da autenticidade das origens do nosso povo. Eu disse que eu ia falar um pouco no século XIX sobre Rabino Shimshon Raphael Hirsch, porque ele conviveu com um fenômeno muito importante, que foi a emancipação judaica, o iluminismo judaico e, consequentemente, o reformismo judaico. E aqui, claro, não vou entrar em profundidade, mas é importante, a sua época, ele pegou consequências da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, então, Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Importante, né? A Assembleia Nacional Constituinte de 1790, a emancipação judaica. A França foi o primeiro país da Europa a reconhecer o judeu como cidadão francês, europeu, e isso fez uma alegria total. Total. E, de novo, acontece espelhado aquilo que vem a história nos mostrando. A cultura dominante, ela parece que atrai aquele que estava se sentindo rejeitado, e quando dão para ele a mão, ele imediatamente confia que aquela cultura dominante é a cultura da verdade, é isso que ele deve abraçar, e larga os seus pais, e larga os seus avós. Na época da demografia judaica, havia 400 mil na Europa, 300 mil estavam na Alemanha, nesse período aí. Então, tudo que vai fomentar judaísmo é na Alemanha, seja de religião, Ashkenaz, seja de reformismo, em função da emancipação judaica, consequência da Revolução Francesa. O iluminismo europeu permite a entrada do secularismo, a razão no lugar da fé, o preconceito cristão desaparecerá com isso,
a gente vê que, com toda a emancipação judaica, né, anos depois, o antissemitismo continuou e chegamos até no Holocausto. Então, para quem pensou que a emancipação judaica seria uma solução, ou o reformismo, dando a razão no lugar da fé, como uma opção para conviver como europeu-judeu na Europa, a história mostrou que não resultou em absolutamente nada. Bruno Bauer disse: os judeus só poderiam atingir a emancipação política se renunciassem à sua religião particular, uma vez a emancipação política requer um Estado secular. Então, meu amigo, você quer ser europeu, você tem que parar com esse negócio de judaísmo, etc. Sabe, isso é história, meu. Voltaire diz que os judeus nascem com um violento fanatismo em seu coração, assim como o alemão nasce com cabelo loiro. Então, assim, eles deram, mas desconfiavam. Será que o judeu vai realmente conseguir ser um europeu? Isso já é o antissemitismo. Né? E se é o antissemitismo? O respeito de eu poder andar de kippah e ser o que eu sou. Não há necessidade de eu tirar kippah para eu ser um brasileiro. Né? Não é possível isso. Então, às vezes, são complexos da mente daquele que está do outro lado, que é o europeu, ou o brasileiro, ou o americano, ou o argentino, ou o francês. E nós também temos judeus com esse complexo. Não, então eu vou tirar, porque não fica bem, imagina, etc, etc. Então, é essa atmosfera política que provoca o reformismo judaico. O reformismo judaico não vem acompanhando a nossa linha do tempo. Senhores, o reformismo judaico nasce no século XIX. Ele tem 200 aninhos, só, dos 5.780. Né? 200 anos, 250 anos, não é mais do que isso. Né? Eles são muito novos aqui na nossa linha do tempo. Começa aqui. Tá? A introdução de novas ideias e práticas judaicas, aliás, sempre tem novas ideias, novas práticas até hoje. É contraproducente separar judeus dos não-judeus, porque isso vai atrapalhar a emancipação judaica. Então, o número de casamentos, vamos chamar de casamentos mistos, aumenta muito depois que ocorre a emancipação judaica. Espiritualizar a humanidade, né? Ele propõe isso, fazer mensagens universais. Flexibilidade da Halachá, né? Que a Halachá ela é objetiva, eles transformam a Halachá em subjetivo. E igualdade de gêneros na prática judaica. Eles vão lá porque talvez isso era uma cartilha que combinasse, né, com os valores da Europa que estavam ali emergentes. Então, o reformismo judaico, na verdade, é uma acomodação à explosão, né, à luz da Revolução Francesa, à luz do iluminismo geral, e aí isso trouxe o iluminismo judaico, o reformismo judaico, e este é um capítulo de extrema importância. E o Rabino Hirsch, que eu citei, ele combateu isso. Então, esse rabino nasceu em Hamburgo, na Alemanha. Seus pais eram religiosos esclarecidos, ou seja, eles poderiam dar um grande exemplo aqui para nós, que eram estudantes da Torá e conhecedores da ciência, fizeram universidades, etc. Mas aqui eu faço uma brincadeira, né? O lado do homem, né? O pai do Rabino Hirsch dizia o seguinte: nosso filho veio ao mundo em meio a essa tempestade. Ele chamou o surgimento do reformismo como uma tempestade. A situação judaica não está boa. Os reformistas convenceram as autoridades prussianas que as escolas judaicas precisam se tornar laicas. Vocês imaginem, né? Eu dirigi uma escola por 22 anos aqui do lado, que é o Colégio Yavne Beit-Hillel. Imagina que, em um determinado momento, o movimento reformista do Brasil propõe ao Bruno Covas, ao Dória, que
o Yavne fique uma escola laica, porque isso é importante para o Brasil, para isso, quer dizer, é algo de extrema preocupação que a gente tem. Será que a própria comunidade vai defender algo desse tipo? Né? Pois bem, na Alemanha foi isso que aconteceu. Né? O debate reformista da época era falar para o governo que as escolas religiosas não poderiam prosseguir, tinham que ser laicas. E a mãe, né? Como as mudanças anunciadas em nossa sociedade poderiam dar uma educação plena judaica ao nosso filho? Gente, eu estou falando isso porque a linha histórica produz um Theodor Herzl que não é produto de escola judaica. Vocês entendem? O Theodor Herzl não sabia falar hebraico. Ele não sabia ler hebraico, mas ele defendeu a existência de um Estado judeu. Então estou falando, né, de análise da história através dessa linha, para vocês entenderem, pelo menos, né, um pouco daquilo que eu gostaria que vocês tivessem, essa leitura, né, do nosso povo, da cronologia do nosso povo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Aí nós temos o Rav Kook, no meio do século XIX, assistiu toda essa bagunça do reformismo, da luta do Rabino Hirsch. Ele nasceu lá na Rússia, sua família paterna era lituânica, Misnager, da linha do Gaon Mivina, vamos chamar assim, mas já a sua família materna era hassídica, especialmente da linha Chabad. Então, o Rav Kook, ele tem duas origens, né? E recebeu o diploma de rabino aos 20 anos, Rabino Yechiel Alevi Epstein, um autor importante do livro Aruch HaShulchan, esse foi o mestre dele. Sua primeira obra literária foi escrever sobre o Tefilim. Ele foi rabino da cidade lá na Rússia, escreveu várias obras literárias na área do pensamento, um livro famoso, Midbar Shu. Essa comunidade era rica, então ele teve que se comunicar com a modernidade da época, mas em 1904 ele resolve fazer aliá para Israel e chega em Tel Aviv, Yafo. Deram para ele o cargo de rabino-chefe de Yafo e escreve o livro Orot. Atuação política em favor dos assentamentos judaicos, viajou para a Europa em 1913 para buscar apoio e recursos. Gente, o Congresso Sionista aconteceu em 1881. Então, eu estou falando de um rabino que, se não esteve no Congresso, né, mas ele personificou o sionismo porque ele foi para lá. E ele atuava a favor dos assentamentos judaicos, que nada mais é que sionismo. Só que ninguém fala disso. Né? Não se fala da atuação de um Rav Kook perante o sionismo. Não se falou do Gaon Mivina, o que ele escreveu há 200 anos antes do Congresso Sionista. Né? E ele foi pegar apoio e recursos, como se faz o Keren HaYesod hoje, de buscar dinheiro para o desenvolvimento do Estado de Israel. Defendeu em Tel Aviv escola com ensino religioso e laico, para voltar ao que deveria ser. Mas não deixaram a gente estudar no passado, não é porque a religião não deixa. A religião não tem nada contra a matemática. A religião não tem nada contra a história. Não deixaram a gente estudar matemática. Não deixaram estudar história. Agora que podemos, o que ele foi? Vamos fazer ensino religioso e laico para a construção de uma nação. Se aproximou a classe operária e dos agricultores para levar o judaísmo até eles. Olha, veja, se no passado o Baal Shem Tov estava preocupado com os pobres e os ignorantes, o Rav Kook em Israel ficou preocupado com a classe operária, aquela classe que trabalha muito, né, para construir Israel, e ele estava preocupado com eles e com os agricultores, já que naquela época a agricultura era o principal ponto de riqueza, né, de Israel.
Em 1914, foi ao Congresso Mundial do Partido Agudat Israel, mas, em função da Primeira Guerra Mundial, não pôde retornar a Israel e foi convidado a ser rabino de Londres. Participou ativamente na Declaração de Balfour, que a gente está na nossa linha do tempo, né, que ocorreu, né? Então, a gente sabe que a Declaração de Balfour foi um marco na nossa história, né, importante, e o Rav Kook, né, ele faz, na época, a comunidade judaica britânica era liberal e não era tão a favor do sionismo, não. Aliás, eu não tenho tempo agora para entrar nesse assunto, na origem do reformismo alemão, eles fizeram um Sidur tirando todas as rezas que faziam menção a Tzion, a Jerusalém, porque para eles a capital do judaísmo era Berlim. E Has Shalom falar Jerusalém. Cantar sobre Jerusalém em templos reformistas naquela época era uma afronta. Hoje o reformismo mudou e vai mudar daqui a 10 anos, 20 anos, o texto vai mudando, mas o nascedouro do judaísmo, ele é sempre nacionalista, ele é sempre virado para Israel. No Birkat Amazon eu falo Jerusalém, no Betivne Jerusalém, Boné Jerusalém. O tempo todo, a religião, o judaísmo clássico, o autêntico, ele é sionista por si só, né? Nem preciso usar a palavra sionismo, né, ao lado do judaísmo. Nem preciso. E o nosso mestre Rav Kook nasceu em uma época que 95% da comunidade judaica mundial era religiosa. Mas quando faleceu, houve um deslocamento extremo da situação. Por causa de quê? Por causa que nós não soubemos lidar com a emancipação judaica. Fomos correndo com muita sede ao pote. Abdicamos dos nossos valores em troca daquilo que estavam estendendo a nossa mão. O preço que foi pago, em todos os sentidos, não foi compensador. Nós não soubemos lidar com isso. Aliás, grande desafio do ser judeu é lidar com a liberdade, é lidar com a bonância. Ele não sabe lidar com isso. E o iluminismo judaico e o sionismo? Como o nosso rabino enxergou esses fenômenos? Por incrível que pareça, esse rabino ele teve um olhar não de crítico, mas ele fez a seguinte colocação. Ele falou o seguinte, olha, se o Hassidut Chabad, por exemplo, objetiva a elevação do indivíduo, o Rav Kook, ele objetiva a elevação da nação. De novo, o Gaon Mivina é recolocado aqui no pensamento do Rav Kook. O iluminismo judaico e o sionismo, segundo o Rav Kook, vão ser ferramentas que vão permitir a elevação da nação e do povo de Israel. Vocês entendem? O sionismo político não é o judaísmo, não pode substituir o judaísmo. Aliás, ele nem pretende fazer isso. Mas ele vai ajudar como ferramenta para elevar a nação. O iluminismo judaico também. Porque, afinal de contas, eu vou precisar de médico no Estado de Israel, vou precisar de engenheiro e tal. Como se precisasse abrir mão da kippá, do Shabbat, do caché, para ser médico, para ser engenheiro, não precisa abrir mão. Mas ele entende que agora já aconteceu, tínhamos que ter médico, tínhamos que ter engenheiros, tínhamos que ter essas pessoas, portanto, a história produziu isso e vamos usar as ferramentas para elevar a nação. A terra de Israel não é algo externo, adquirido como meio para atender uma finalidade. Não. Ele discordava do Theodor Herzl, né? O Estado de Israel, o Estado judeu não é uma resposta ao antissemitismo. Não. A terra de Israel, o Estado de Israel é algo muito mais forte, possui uma força e santidade que nos une como nação.
em sua essência, e não apenas no sentido territorial e político. Não é uma resposta ao antissemitismo. Israel é uma resposta a nós mesmos, a quem somos nós, o porquê viemos ao mundo. Viemos ao mundo para ser um indivíduo elevado, uma família elevada, uma nação elevada, num território escolhido, numa cidade escolhida, num tempo específico. É a linha do tempo. O Rav Kook conseguiu, no meu entendimento, personificar o sentido da linha do tempo. E a essência de um povo? A cara é a Torá, a cara do judeu é a Torá, e a coroa do judeu é a terra de Israel. Não se pode conceber um judeu que diz para mim que o pensamento dele é ficar na diáspora. Realmente, por tudo que a gente viu na linha do tempo, seja no território Sfaradi, seja no território Ashkenazi, ele não entendeu a cronologia do nosso povo. A identidade do judeu é essa. No Talmud tem um tribunal celestial, depois de 120 anos passaremos por ele, vai perguntar se trabalhamos com honestidade, fixou horários para estudar a Torá, casou, formou família, e vai falar se você desejou a salvação, o Mashiach. Diz o Rav Kook, Israel possui uma força tão grande que conseguirá trazer de volta essa visão. Você desejou a salvação? Porque para os judeus dispersos e afastados da Torá, Israel virou um orgulho, é uma salvação de identidade. Muitos estão se reencontrando como judeu pela magnitude que Israel está tremulando com a sua bandeira aos nossos olhos. Isso é, na visão do Rav Kook, uma forma de desejar alcançar a elevação e a salvação de toda uma nação. Enquanto que na Galuta a gente tem que lutar pela sobrevivência, a gente tem que ficar reproduzindo do Sefarad e Ashkenazi em outros territórios. Por exemplo, tem sinagogas Faradi no Brasil, tem sinagoga Ashkenazi na Argentina, nos Estados Unidos, na Austrália. Muito bem. Fomos exilados, mas não sentimos que isso foi uma tragédia. A gente continua aqui de bem bom, vamos ficar aqui no Brasil, vamos ficar na Argentina, nos Estados Unidos, e se o Brasil não vai bem, eu vou para Miami. E se Miami não estiver bem, vou tentar a sorte em Montreal. Amigo, você tem que... A perda da terra de Israel e o tempo parece ser substituível. Você não percebe que a nossa identidade é um dia pensar de forma concreta voltar para Israel? E aí eu poderia dizer o seguinte... O Rabino Hirsch, ele é importante dentro da linha do tempo porque ele combate o reformismo e o iluminismo. Terra de Israel, para ele, não é importante agora, porque ele está vendo que estão, como se fala, desidratando o judaísmo. Desidratando o judaísmo. Foi essa a expressão que ele usou para falar do reformismo. Desidrataram o judaísmo. Tiraram todo o líquido e a vida do judaísmo. O Rav Kook, a Torá e a terra de Israel são fundamentais para unir o povo. E a Hassidut é o combate à assimilação e à ignorância. A terra de Israel também não é importante nesse momento. O importante é combater a ignorância. O outro importante é hidratar o judaísmo, combater o reformismo. E o Rav Kook diz, olha, a terra de Israel é a opção de unir o povo, elevar o povo. Compreensão da importância da terra de Israel está nos estudos profundos do judaísmo, do Sod e da Kabbalah. Por isso que eu termino aqui com o Rav Kook, porque se começou com a Kabbalah, ele entende que a Kabbalah fala disso, da importância da terra de Israel como a força e a santidade de união do povo. E ele diz, o profeta Jeremias já teria perguntado, quem será o sábio que compreenderá o que aconteceu? Por que razão pereceu a terra e se tornou um deserto sem habitante ou viajantes? E aí ele responde, porque minha Torá foi abandonada, sem Torá não vai dar. Preferiram seguir caminhos indicados pela dureza de seus corações e eu os espalharei a interação. Então, Israel e Torá é dois lados de uma moeda, cara e coroa, e ele fecha de acordo com o capítulo 9 de Jeremias, Irmiel. Os responsáveis pela manutenção da Torá
Nem eles não me souberam reconhecer da importância que é Torá e terra de Israel. Então, a acomodação fora de Israel, ela é, no sentido profundo, uma incoerência através dessa compreensão da linha cronológica que fizemos hoje. E aí eu chego no Theodor Herzl, como eu prometi, né? Eu tenho que chegar no Estado de Israel e vou chegar em 2 minutos, e aí vou abrir. Se não for em 5 anos, certamente em 50 os judeus terão seu próprio Estado. Patrocinem o nosso esforço para que suas mãos não se manchem de sangue quando houver uma eclosão bárbara de ódio aos judeus. Vejam, ele fala muito do Estado como solução ao antissemitismo, né? E, para resolver a questão judaica, antissemitismo, é preciso transformá-la numa questão política, eu repeti questão, desculpem, numa questão política universal, regularizada pelos conselhos dos povos civilizados. Já foi feito isso, o antissemitismo continua, não é esse o item. Aliás, vocês veem que nem o Rabino Hirsch, nem o Rabbi Lubavitch e nem o Rav Kook trazem nas suas preocupações o antissemitismo. O que ele traz de preocupação é a hidratação do judaísmo, preocupação é fortalecimento da Torá e da terra de Israel e fortalecimento do indivíduo na visão racídica. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Porque se nós fizermos isso, não haverá antissemitismo. Aliás, não haverá ninguém que poderá ir contra o povo de Israel. Isso é que precisa trazer como alternativa de diálogo ao Theodor Herzl e os demais sionistas políticos e líderes da comunidade que dedicam muito tempo ao antissemitismo e pouco tempo à hidratação do ser judeu. Quem sabe falar em hebraico entre nós suficiente para comprar um bilhete de trem? Ele não sabia. Theodor Herzl era versado em alemão, né? Ele não tinha o conhecimento do hebraico. Aliás, não recebeu ensino judaico, era um liberal, mas defendia um sionismo aristocrático e não democrático. Isso também não falam, né? Theodor Herzl ele achava que a política vem de cima e não de baixo. Falava alemão e sua formação cultural foi a germânica. Não era contra os religiosos, mas não queria a imposição deles. Sabia que os rabinos poderiam ser seus aliados se eles difundissem o sionismo nas sinagogas. E aí um erro aí de digitação, desculpa. Espera aí um minutinho. Bom, eu terminei. Eu queria, antes de abrir para comentários, observações, dizer o seguinte: para mim foi muito difícil, mas foi saboroso construir a linha do tempo. Eu queria dizer que cada item que eu citei, eu pensei aonde destacar, e claro que cada item podemos ficar muito mais tempo. Aqui mesmo no Herzl podia ficar muito mais tempo. Poderia ir mais para as guerras de Israel, etc., mas aí não é mais o objetivo nosso. O nosso objetivo era realmente traçar essa linha do tempo, compreender as principais ideias, para, enfim, sair desse curso, desses encontros, falar, poxa, ok, entendi como é que se movimenta a comunidade, as correntes, e começar a entender melhor as notícias que chegam de Israel, né? E queria convidar vocês para a próxima segunda-feira, aí sim, falar sobre isso. Anuncie-me na literatura rabínica. Eu fiz uma apresentação disso, é uma matéria que eu já estudei há muitos anos, me aprofundei no tema, acho importante divulgar para mais pessoas, em função de uma série de notícias, né, e de fatos que estão ocorrendo no Brasil, né? Então a gente precisa
esclarecer a comunidade, né, sobre esse tema, que foi tema da nossa conversa de hoje, nos primeiros slides, quando eu falei da expulsão dos judeus da Espanha. Agradeço imensamente a paciência, a companhia. Eu sei que é difícil falar em Zoom, é difícil vocês também ficarem prestando atenção em Zoom, mas eu me esforcei bastante para tentar entreter e mostrar uma coerência na condução desses slides e compreender melhor a cronologia do nosso povo e a identidade que nós devemos defender. Muito obrigado e já vou abrir para observações. Rabino, boa noite. Eu, Elvio, falando. Boa noite, senhor Elvio. Quando você fala que o Gaon de Vilna falou Mashiach ben Yosef, como é que ele sabe que o pai do Mashiach chamava Yosef? Estou falando isso entre aspas daquilo que você falou e daquilo que eu li. Ou não é essa a ideia? Esse Mashiach que ele está botando é como o Mashiach, o Salvador ou não? É como o Mashiach Salvador, sim. E é uma expressão, né? Uma expressão que tem na nossa literatura. Mashiach ben David não quer dizer que o Mashiach é filho do Davi. E o Mashiach ben Yosef não quer dizer que ele é filho do Yosef. Quer dizer o seguinte: o Davi tinha como objetivo principal trazer a Torá para que a monarquia não criasse uma lei que não fosse a lei da Torá. Então, a gente fala Malchut Bet David. O Mashiach vai trazer de volta o quê? Vai trazer de volta o Estado judaico com as leis da Torá. O Estado judaico que nós temos hoje é um caminho, ele está na direção, né? E o Mashiach ben Yosef, o que é? O Mashiach ben Yosef é isso que possivelmente nós já estamos enxergando, que é o Estado de Israel, reunindo os judeus, florescendo a terra, florescendo a ciência, Jerusalém linda, maravilhosa, um bando de chivó. Cresci, estudei Torá em Israel, agradeço ao bom Deus que eu já fui de uma geração que pude estudar Torá em Jerusalém, e quem me fez isso foi o Mashiach ben Yosef. O Mashiach ben Yosef foi responsável. Quem é a pessoa? Essa é uma boa pergunta. Mas é o conceito. O Mashiach ben Yosef propicia as partes físicas do desenvolvimento para eu chegar ao Mashiach ben David, que é aí sim a plenitude, a lei da Torá sendo aplicada no dia a dia, no Estado e o povo mais elevado do que nunca. Essa é a diferença de um para o outro. Desculpa falar, mas eu não acho que, na verdade, quando... não estou criticando propriamente o movimento Rabat, mas quando os judeus vendem a imagem We Want Mashiach Now, se fala que o Salvador vai salvar a pátria e não que cada um tem que fazer sua parte para ser merecedor da redenção. Então, isso divide muito as ideias. A responsabilidade é que o Mashiach venha logo ou cada um fazer o seu tijolinho no muro para que ele volte para cá, entendeu? Entendi. É que o movimento racídico, no caso, você cita o movimento Chabad, que também traz o tema do Mashiach com muita efervescência, né? De novo, existe um princípio judaico de acreditar no Mashiach, ou seja, o que eu quero, eu vou emprestar, não é meu o pensamento, é do Abravanel. O Abravanel explica isso muito bem. Não dá para ter uma história que você não vai ter um fim, né? Você não assiste um filme na Netflix, né, que tem 3 temporadas, 4 temporadas,
5 temporadas para falar ano 5.700, né? Aí vai entrar na 6ª temporada, mas você vai chegar uma vez e vai falar assim, pô, mas essa série vai acabar? Porque em algum momento precisa acabar isso, né? Então, Abravanel fala a mesma coisa, a história da humanidade em algum momento vai acabar. Esse acabar, para o bem, é o Mashiach, Ben David, né? E o judeu tem que desejar isso, né? Agora, você faz muito bem a observação. Eu acho que o movimento Chabad, ele não quer dizer que temos que ficar cantando esperando ele chegar. Não. Eu acho que o movimento Chabad, muito pelo contrário, eles trabalham muito na difusão de judaísmo, na prática das mitzvot, e é o que nós acreditamos, né? Todo mundo tem que fazer o bem para ganhar o bem, né? Então, às vezes pode ser que a gente interprete certas situações um pouco equivocadas, mas eu não vejo aí uma contradição no movimento Chabad com o pensamento judaico, não vejo. Agora, a questão de quem é o Mashiach, não é Mashiach, esse extrapola o capítulo do que nós estamos falando. Fora isso, o movimento Chabad faz, no meu entendimento, um trabalho de extrema importância no mundo. Você acha que a redenção vai vir por mérito do povo judeu? Quer dizer, eu estou falando mérito, todo mundo fazendo um pouquinho de evolução espiritual até esse passo chegar a um objetivo futuro que Deus quer da gente, né? Não seria por mérito. Vai ter, mérito é um caminho. Mérito é um caminho, o Talmud, Masechet Sanedrin, lá o Talmud diz, ou Beita ou Ahishena, em cima do profeta Ezequiel, a Gemara, Masechet Sanedrin diz, um capítulo vai ser meritoso, o povo judeu foi meritoso, o outro capítulo vai ser ter um tempo determinado. Tendo mérito ou não tendo mérito, Mashiach chega. A temporada do Netflix vai acabar. Não é possível de ficar vendo filme, e o negócio acaba. A gente vai perdendo a esperança desse filme, entende? Então, tem que acabar esse negócio. Então, por mérito, antecipa-se. Diz a Gemara, a Rishena, como o profeta Ezequiel falou, ele vai simplificar. Obrigado, Rabino. Muito obrigado. Nada. Mais muito alguma... bom. Obrigado, viu? Parabéns. Muito obrigada. Quem está falando? A esposa do Elvio. Ah, tá bom, eu não vi. Obrigado a vocês. Obrigada, Rabino. Quem é agora? Orli. Ah, Orli! Prazer tê-la aqui conosco. É uma honra. Imagina, que pena que eu perdi as outras aulas. Estou realmente arrependida. Não. Seja sempre bem-vinda. O senhor tem gravado? Está no YouTube. Tá ótimo. Obrigada mesmo. Nada. Rabino, é o Félix. Olá, Félix, como vai? Prazer. Tudo bom, Rabino? Prazer. Eu estou bem. Vocês estão bem aí? Tudo ótimo, graças ao bom Deus. Tudo bem. Muito bem. Então, esse seu curso é muito interessante. Aprendemos bastante. Nessa cronologia que o senhor montou, foi uma coisa... Eu nunca tinha visto antes, para dizer a verdade. Eu quis falar o seguinte, Rabino, que esse curso é muito interessante, tá certo? Eu fui muito bem apresentado pelo senhor, tá certo? O senhor deve ter trabalhado, estudado, né? Em cada capítulo, cada história, cada rabino, né? Minha sugestão é o senhor transformar esse curso num livro, se isso for possível, né? Porque a primeira vez que eu vi uma cronologia do povo judeu dessa forma, hein? Com todos esses detalhes, uma riqueza de detalhes impressionante. Então, o senhor está de parabéns pelo curso aí, viu? Eu agradeço muito as palavras. Você sabe que uma das minhas grandes, vamos dizer assim, um dos meus grandes, eu diria, prazeres que eu tenho é ensinar, né? Mas para ensinar precisa estudar. Então, graças a Deus, eu tenho um prazer de estudar e tenho um prazer de ensinar. Não pensei em fazer um livro, né? Porque fazer um livro de cronologia do povo é bem audacioso, mas eu estou pensando
se a sinagoga apoiar, né, fazer a cronologia, né, fazer um quadro mesmo, já que a cronologia foi feita através de 6 encontros, a gente escolheu uma parede, fazer uma coisa bem feita, porque eu acho que todo mundo que vai à sinagoga precisa se encontrar, e ele precisa entender. E, claro, aquilo ali fica o marco da identidade, né? As aulas estão gravadas no YouTube. Escrever um livro, eu vou levar isso em consideração, eu acho audacioso, né? Porque não é fácil escrever, né? Todos esses 5.780 anos, até mesmo porque é da minha responsabilidade escolher os capítulos, né? Então, eu escolhi um capítulo, estou ciente disso, que eu fiz uma escolha que permitisse às pessoas a compreender melhor. Eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor o que está na nossa frente, né? Mas fazer o gráfico, né, como um quadro, isso já é uma vontade minha. Vamos ver na sinagoga se a gente consegue achar uma parede que permita fazer isso, que seja estético, que seja didático, que seja, enfim, e depois fazer uma coisa gráfica também, que possamos distribuir para as pessoas, e aí as pessoas que quiserem as explicações do gráfico ou do quadro, aí a Torá é como água, né? Tem que ter infiltração. Então a gente disponibiliza isso, já está disponibilizando no YouTube, e acho que tem que passar isso adiante mesmo, porque isso vai ajudar as pessoas a entenderem melhor, acima de tudo, a entender a si mesmo melhor. Acima de tudo, a entender a si mesmo melhor. Obrigado, Rabino. Obrigado a você, Fez, obrigado pelas palavras. Então, vamos indo para o fim. Então, assim, muito obrigado de verdade pelas palavras, pelos escritos aqui de agradecimento que eu estou vendo no chat. Cumpro a minha missão de professor, que muito me deixa feliz. E eu convido, então, para a segunda que vem, né? Esse vai ser um tema único, né? Porque ele não tem capítulo 1, 2, 3, ele vai. A história dos Anusim e Bnei Anusim no Brasil, mas é claro que eu vou fazer sempre a minha fala em cima de uma visão pautada da literatura rabínica e nunca numa visão política, né? Não é meu feitio fazer pareceres políticos sobre o processo, e sim observar a matéria no que já está escrito na nossa literatura, e temos bastante coisa escrita, né? Então não precisamos trabalhar no achismo sobre essa questão. Então, se quiserem, podem convidar amigos, espalhar, porque acho um tema importante, até pelas notícias que têm chegado aí ao Brasil, pelas redes sociais, etc. Eu acho que está na hora de sentarmos e vamos espalhar e difundir também este conhecimento. Tá bem? Devagarzinho estamos voltando, obedecendo os protocolos, e o mais importante é que a gente consegue rezar, consegue estudar, entrou para ficar, então a gente vai ficar com ele, com vocês sempre, e rezo sempre pensando em vocês, que a gente possa ter muita saúde, alegria, e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, no tema Anusim. Muito obrigado, Shavuot Tov a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado.